Saudações, aqui é o professor Denis, coordenador de projetos aqui da CETEC Capacitações, e esse é um dos projetos que nós estamos à frente nesse ano de 2024, que é justamente a implantação desse modelo de agências experimentais nos cursos técnicos de marketing, que tem como objetivo conversar um pouco com as realidades do mercado. Então, as agências que atendem clientes, que estão atuando no mercado, estão hoje nos ajudando a modelar esse projeto para colocar nas escolas algo que possa trazer para você, professor, para você, aluno, um pouco das experiências que estão acontecendo no mundo real, digamos assim, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre atendimento. Eu estou aqui com a Liliane vai se apresentar e vai falar um pouco da sua trajetória e vai falar um pouco também da área de atuação dela, e a gente, na sequência, vai entender um pouco melhor como funciona essa área, esse departamento, né, de atendimento dentro das agências. Tudo bem, Liliane? Olá, Denis, olá, pessoal. Obrigada pelo espaço de estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu sou Liliane, eu sou diretora geral de negócios na Tecnsoul, cuido de toda a área de atendimento, e logo a gente vai entender um pouquinho de onde vem esse negócio aí, mas estou super feliz de estar aqui e fiz uma apresentação para a gente ir acompanhando. Posso ir dividindo, então? Pode sim. Vamos lá. Você vê a minha tela? Sim, já está aparecendo. Deixa eu só tirar aqui. Opa. Vamos lá. Bom, então, é atendimento, mas já quis começar trazendo aqui um pouquinho da gente conversando, que é o atendimento conectando cliente, negócio, agência, e como é que funciona, né, isso tudo. A gente fala muito de agência e tem muito, sempre um direcional de criação, como é que aquilo funciona, então quero contar para vocês um pouquinho como é o atendimento e todas essas conexões que o atendimento faz dentro de uma agência e com o cliente, para a gente conseguir ver essas campanhas que estão aí na rua. Bom, falei um pouquinho, né, ali sobre mim, eu sou doutora em comunicação pela PUC, a minha tese foi sobre inteligência artificial, um assunto super em voga aí hoje em dia, sou mestre também, tenho mais de 24 anos de experiência em agência, passei pela Deminov, pela África, pela Publicis, e hoje eu estou aqui como diretora-geral de negócios na Tecnsoul. Bom, e aí a gente pode começar o que faz o atendimento, né? A área, todo mundo quando fala, o que faz o atendimento? O atendimento, ele é só quem conecta o cliente e a agência? Ele é muito mais do que a ponte entre cliente e agência. Um atendimento, ele tem uma boa comunicação, ele tem que entender bem de todas as áreas. Eu preciso entender um pouco de planejamento para direcionar o planejamento. Preciso entender um pouco de mídia para entender todos os planos de mídia. Eu preciso entender de produção para conseguir produzir uma campanha. Por mais que a gente tenha outros profissionais em cima disso, o atendimento ele precisa entender de todas essas áreas para conseguir fazer todas essas conexões. E a gente precisa ter uma visão de negócios. Afinal de contas, eu tenho um cliente que tem um produto ou um serviço, e isso é negócio, é oportunidade. Eu posso hoje fazer uma campanha sobre um serviço do banco, por exemplo, que é um banco que a gente tem aqui na agência, mas se eu entender do negócio, eu posso sempre chegar no cliente e falar, olha, mas é tal coisa que aconteceu na semana passada, você não acha que a gente deveria pegar esse serviço e falar dele desse jeito? Então, o que a gente consegue abrir de oportunidades em negócios é muito nessa visão. Então, por isso que o atendimento, ele antes tinha um nome só de atendimento, e hoje muitas agências usam atendimento e negócios, porque o profissional de atendimento também é um profissional de negócios. Bom, mas é só isso? É só saber, né, falar? É só saber de negócios? O atendimento,
ele precisa entender de todos os projetos, dos processos de gestão, de liderança, a gente entender os contextos, contexto de mercado, ele vai diretamente no contexto de negócio. O departamento, ele precisa saber, foi o que a gente conversou, de todas as áreas, e ele também vai além. Eu gosto de falar que o atendimento é como um maestro, vai estruturar as equipes, as demandas, os jobs, vai definir prioridade, vai alinhar com os outros departamentos, autorizar, produzir, até chegar na vinculação. Então, se a gente não tem esse maestro na orquestra, o que será que pode acontecer, né? Então, um pouco aqui de principais skills do atendimento, a gente estava falando de negócio, então entender as dores, as necessidades do cliente, uma oportunidade que o mercado está mostrando, também é muito legal, compreender esse posicionamento do cliente, o estilo de atuação do mercado. Se você é atendimento na área financeira para banco, ele tem o mercado atua de um jeito. Se é no varejo alimentar, por exemplo, ele atua de uma outra forma. Então, entender o negócio do cliente é a principal skill do atendimento. Sem isso, a gente não consegue direcionar tudo o que a gente precisa. A gente vai fazer no automático e aí acaba não sendo a melhor, né, escolha. Construção de briefing também é uma coisa muito importante, porque é a gente que está ali com o cliente. O cliente chega e fala, olha, eu quero falar sobre a minha caneta azul. A minha caneta azul, tá bom, mas o que você espera falar da caneta azul? Que ela tem uma ponta diferenciada, que a tampa dela fecha diferente. Quais são as informações relevantes dessa caneta azul para a gente compartilhar internamente? Tudo isso faz muito parte do início do processo. Se eu não tenho um bom briefing construído, eu não tenho uma boa campanha no final. Então, fazer a pergunta certa, levantar informações relevantes. Eu sei que eu vou ser brifado sobre o novo produto do cliente, que é uma caneta azul. Vou procurar antes, vou entender o mercado de caneta azul, vou chegar e vou pegar todas as informações que é para a gente compartilhar internamente, sim, para que tudo fique mais próximo possível do que o cliente brifou. Uma outra skill muito importante do atendimento é gerenciamento de projetos. A gente chama de gestão de contas, né? Então, são atendimento de contas. O atendimento é responsável por estabelecer a comunicação entre todos os departamentos e também garantir que o projeto está andando. Então, no dia a dia da gestão da conta, a gente é responsável pelos briefings, por solicitar aprovação, por organizar a produção de campanha, garantir estratégia, ou seja, gerenciar esse projeto, né, essa campanha, fazer essa gestão da conta é muito importante. Então, não é que o atendimento é um departamento burocrático. Ele não é um departamento burocrático, mas ele é um departamento organizado, porque dali saem todos os projetos que a agência precisa para aquele cliente e até para as entregas de mídia, que são as mídias compradas. Então, essa gestão é uma skill muito importante. E uma outra skill que é saber ouvir, né? A gente, às vezes, internamente precisa gerenciar um conflito interno. Porque eu não concordo, eu quero fazer desse jeito, como é que a gente vai ser? A gente tem que lidar com o feedback do cliente, a gente precisa gerir a conta com assertividade, e tudo isso a gente consegue fazer sabendo ouvir. Então, é muito importante quando a gente entende essas 4 skills e como é que a gente faz para desenvolver essas skills com a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não comecei como agência, eu comecei como cliente. Então, na faculdade, eu fiz o meu primeiro estágio, mas era em empresa.
E fiquei em 2 empresas por um bom tempo, até virar agência. E esses 2 lados, né, mostram um pouco do como a gente tem que fazer essas conexões, como a gente precisa ser organizado no que a gente faz, como essa questão de relacionamento é muito importante, né? O atendimento, hoje, lá atrás, né, nas histórias da publicidade, o atendimento era para relacionamento, era só para almoço. Hoje a gente é parte geral do processo e a gente lidera esse processo. E eu acho que é muito importante que a gente entenda esse tipo de liderança, porque é onde tudo começa e onde tudo termina, na liderança do atendimento. E aí, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? E quando todo esse processo que a gente acabou de conversar aqui, quando ele falha, o que acontece? Então, quando o processo ele não flui corretamente, a gente tem quebra de expectativa, a gente tem atraso na entrega da criação, ou então atraso na entrega do projeto. A gente tem falha operacional, que pode ser interna, sim, uma falha operacional nossa. A gente tem ruído no relacionamento entre agência e cliente. Poxa, eu te passei um briefing, eu tinha expectativa de ver uma campanha em 15 dias, tem um mês, eu ainda não consegui ver. Então, quando a gente sai desse processo, que, na verdade, já é um dia a dia, né, das agências, a gente pode correr riscos, sim, de ter um processo falho, né? Então, quando o processo falha, eu acho que é aí que a gente tem que entender, volta atrás, recomeça, entende onde foi o problema. Olha, meu problema foi que eu não consegui repassar o briefing internamente no prazo que precisava. Foi uma falha operacional. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai correr para não ter uma quebra de expectativa do cliente, a gente vai ligar para o cliente e conversar, né, e ser transparente. Olha, deu um problema aqui interno e a gente preciso de mais prazo, ou a gente vai consertar isso, enfim. Quando o processo falha, não é que falhou, acabou, nunca mais aquele projeto vai para a rua. Não, a gente só tem que voltar e reestruturar do jeito correto até para que tudo volte para os eixos, né? E aí tem uma coisa muito legal, quando tudo dá certo, eu tenho um vídeo, então, para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui. To the stars, reach for the sky, make a wish, it's your life. Ziba na Sul América Seguro. Solta o som, Ziba, It's your life. To your heart and you will see it. All you ever wanted, leave it. Hold on to your heart and you will see it. All you ever wanted, just live it. Leave it. Vou contar pra vocês onde tá o easter egg. E simplesmente meu celular detectou um QR Code de mais ou menos 30 segundos. Aperta play. Olha só, rápido aqui, ó. QR Code escondidinho aqui. For the
Brasil registrou o número recorde de 13 milhões e meio de desempregados. No Brasil, milhares de famílias veem na Uber sua única fonte de renda. São mais de 500 mil motoristas parceiros e 17 milhões de passageiros. 60% deles para ir aonde o transporte público não chega. Porém, uma lei estava prestes a acabar com tudo isso. LC 28, os chamados aplicativos de transporte. Em novembro de 2017, o Senado colocou em votação uma lei que inviabilizaria a Uber no Brasil. Faltando apenas 4 dias para a votação, o que fazer para mudar a posição dos governantes? Não perguntaram pra mim. Não vai ter mais concorrência? Perguntaram pra quem? Um nome mudou tudo. Demos a esta lei um nome com o qual ninguém gostaria de se associar. Lei do Retrocesso. E criamos um ícone que simboliza a falta de diálogo com a sociedade. Lançamos um filme em rede nacional dando voz às pessoas. Eu tenho o direito de escolher como eu ando pela minha cidade. A estação é muito longe da minha casa. Eu realmente preciso da Uber. A Uber é minha independência financeira. Ao mesmo tempo, milhares de mordaças foram distribuídas para que todos pudessem expressar sua indignação. A agora chamada Lei do Retrocesso tomou conta do país. Os senadores e deputados recuaram, modificando a lei que se tornou favorável aos aplicativos de transporte. Votou agora há pouco um projeto que regulamenta os aplicativos de transporte. E que causou forte embate no Senado, onde foi modificado. Eles mudaram o texto que tinha sido aprovado na Câmara. Os aplicativos comemoraram. Graças a isso, a Uber pode continuar existindo no Brasil, ajudando na geração de renda e no deslocamento de milhões de pessoas. Temporada 2022 vai estar no próximo Mitsubishi Motorsport. Vai chamar toda a comunidade MIT. Ele é, na verdade, um rolo de alguns filmes aqui da agência, que a gente tem muito orgulho de fazer, e que eu queria mostrar para vocês em como termina o trabalho do atendimento. O trabalho do atendimento é um ciclo, né? Ele começa com briefing, com campanha na rua, e continua com briefing, campanha na rua, nesse ciclo sempre. Então, é um rolo de alguns filmes, algumas campanhas que a gente fez aqui na agência, em que o atendimento é o ponto vital para todas essas campanhas terem ido para a rua. Então, quando a gente fala de atendimento, né, de novo, ele pode parecer burocrático, mas quando você olha as campanhas na rua, você entende o orgulho que dá chegar ali e o quanto ter sido o líder do projeto, quanto isso da gente conseguir fazer com que
todas as áreas caminhem juntas, mais o cliente, e colocar uma campanha na rua, o quão é importante esse papel do atendimento. E aí é isso, eu quis ser bem sucinta no que a gente estava falando aqui, para poder também bater um papo e conversar um pouco sobre atendimento. Legal. Olha, eu fiz várias anotações aqui, a sua apresentação ela trouxe alguns insights, né? Então, pensando, por exemplo, em como é que os nossos alunos e professores vão receber essa sua fala, algumas dúvidas certamente vão surgir, porque assim, às vezes, algumas questões que são óbvias, né, para o dia a dia do atendimento, às vezes para quem está tendo contato com essa área, pode parecer, né, um pouco distante. Então, eu vou fazer algumas perguntas, por mais óbvias que elas sejam, eu queria passar por esses pontos, tá bom? Eu entendi que o atendimento, ele vem depois do comercial, então você tem alguém lá que faz a captação, faz a parte de contratos, e depois que esse cliente ele é efetivado dentro da agência, entra o papel do atendimento, é isso? É isso. O que acontece é que quando a gente tem um cliente, um prospect ou um cliente chegando novo na agência, quem cuida disso é o papel de novos negócios. Então, todo o trabalho de fazer uma apresentação para o cliente, ou até mesmo uma campanha que o cliente tenha pedido quando a gente está no meio de uma licitação, ou então uma concorrência, é feito por essa área de novos negócios. Então, a partir do momento em que se fechou o contrato, assinou o contrato, e a gente tem uma equipe estruturada para atender aquele cliente em específico, em cima da proposta fechada, esse cliente passa a ser de um atendimento, que faz toda essa gestão da conta. E aí entra aquela analogia que você fez do maestro, né? Essa pessoa que vai então fazer com que as atividades elas sejam demandadas pelas áreas, aliás, para as áreas, e vai fazendo esse acompanhamento, é isso? E assim, é muito importante, eu gosto de falar para os meus atendimentos aqui, que atendimento, ele não é um repassador de coisas, né? Não é recebi um e-mail e passei para a mídia, não recebi um e-mail e botei na criação. Como a gente tem que saber um pouquinho de cada área, a gente tem opinião. Eu cheguei um e-mail do cliente falando sobre o plano de mídia. Olha, mídia, tá aqui o que o cliente falou. Eu não concordo por causa disso, disso e disso. Vamos falar, né? Então, o atendimento, ele tem, além dessa coisa de ser maestro, é líder mesmo. A gente recebia alguma coisa da criação, não está dentro do briefing do que o cliente pediu, vamos olhar, vamos refazer e vamos... Então, o atendimento tem isso, né? Ele é um maestro de colocar todo mundo junto, mas não é todo mundo junto com as opiniões, quer dizer, com as opiniões, mas não é todo mundo junto sem ter um filtro, sem ter uma cola, né? Então, a gente não é um maestro só para botar todo mundo junto. A gente é um maestro, a gente é um líder, porque a gente consegue olhar o todo e falar ali os caminhos. Olha, não acho que isso aqui está do jeito que o cliente pediu, a gente pode fazer desse outro jeito. Então, senta, conversa. O relacionamento dentro da agência é muito importante também para o atendimento. Interessante. Aí, no caso, dentro disso que você está falando, ele também é o responsável por puxar demandas, por exemplo. A gente está vivendo numa era que tudo acontece tão rápido e às vezes oportunidades surgem em todos os momentos, né? E aí esse atendimento ele é responsável também por ficar atento a essas oportunidades e de repente puxar para o cliente essas oportunidades para que ele crie uma campanha ou uma ação pontual em cima de alguma coisa que está acontecendo que pode reverberar positivamente para a marca? Total. É por isso que a gente hoje chama de atendimento em negócios. Então, olhar como o que está acontecendo naquele momento, ou não precisa nem ser uma oportunidade de mercado, mas pode ser uma oportunidade de ver, olha, coloquei uma campanha no ar, a campanha não está performando do jeito que a gente imaginou. Vamos fazer ajustes? Isso faz parte de olhar a oportunidade. Porque eu poderia só deixar a campanha continuar, mas a campanha não está performando do jeito que a gente queria, não está alcançando todos os índices que a gente queria.
Então, vamos mexer nessa campanha? Ou então de chegar numa conversa com o cliente, às vezes lembrar, olha, você não falou que vocês iam lançar tal produto em setembro? E se a gente puxar para outubro e a gente pega e fala desse jeito, aproveita aquela outra campanha que está no ar para poder juntar tudo. Então, a gente acaba tendo esse conhecimento tanto, né, de negócio quanto do próprio cliente, e oportunidades vão surgindo além daquelas que já estão planejadas. Interessante. E aí dentro disso que você falou também, me remete à questão dos indicadores, né? O planejamento, ele acompanha vários indicadores, então, pelo que você está falando, né? Porque ele tem métricas do digital, ele tem métricas do offline. Hoje, quais são as métricas, né? Quais são os números que, assim, se é que a gente pode dar um padrão assim, né? Que o atendimento tem que ficar de olho para poder acompanhar as performances? Olha, a gente tem uma área de dados, né, que faz todo esse levantamento, esse relatório, enquanto a campanha está entrando no ar ou no decorrer da campanha. Então, a gente tem alguns índices de mídia que a gente olha, audiência, engajamento, clique, dependendo se aquela campanha é uma campanha de digital em que precisa ter clique. A gente acompanha também, a gente faz uma campanha que chama Social Listening, que nada mais é do que entender o que as redes estão falando para ver se teve aumento de menção daquele cliente, para entender se a gente foi falado, se teve pico na hora que a campanha entrou e aquela campanha foi falada. Então, esse relatório, quando vem para a gente precisa saber ler. Porque ali eu identifico, até porque a gente também vai levar para as outras áreas também vão ajudar, mas o atendimento precisa saber ler esse relatório, porque é onde a gente vai ou consertar a rota, ou a gente vai seguir a campanha e surgirem oportunidades ou não, enfim, mas ali a gente consegue dar uma olhada em tudo. Então, assim, os índices, eles são muito específicos para cada campanha. Eu tenho uma campanha que é só offline, que tem TV, que tem rádio, a forma de medir é uma forma diferente. Eu tenho uma campanha de digital, que pode ser só engajamento, eu engajei, eu dei um curtir, eu dei um compartilhar, ou então eu tinha que clicar para poder ir para o site do cliente. Então, isso também é uma forma de medir. Então, isso tudo a gente fica de olho a partir do dia 1 de início de veiculação. Aí dentro desse contexto também eu fico pensando em relação, por exemplo, né, você colocou um slide quando as coisas dão errado, né? No caso de gestão de crise, né? Então, por exemplo, de repente uma campanha planejada, aprovada, criada, veiculada, mas que alguma coisa não reverbera bem, alguma mensagem, alguma palavra, e aí começa, de repente, né, enfim, principalmente no digital, né? A gente tem lá uma instantaneidade das reações, o pessoal começa, de repente, criticar ou fazer alguma ação nesse sentido. Qual que é o papel do atendimento na gestão de crise para situações como essa, por exemplo? Como maestro, como líder da equipe, qual que é o papel dele dentro desse processo de gestão de crise? Eu acho que o principal ponto do atendimento numa gestão de crise é manter o cliente 100% seguro de que a gente sabe o que a gente está fazendo. De que uma recomendação nossa é uma recomendação de profissional que entende o que está acontecendo. Deixar o cliente calmo, de que em crise a gente também sabe operar. Óbvio que em crise, como qualquer outro, né, o cliente precisa aprovar coisas, mas em crise, além dele aprovar, ele precisa ter confiança de que a gente sabe o que a gente está fazendo, porque ele já está nervoso, eu já passei por isso umas 2, 3 vezes, o cliente está nervoso, o cliente, às vezes, realmente perde o caminho que ele quer seguir. Então, eu acho que ali o papel do atendimento continua sendo ainda maior de maestro, mas calma, a gente sabe o que a gente está fazendo e passar essa segurança para o cliente. Então, você está falando de mais uma skill importante, né? Porque, assim, a gente sabe que, às vezes, esse é um papel que a pessoa precisa fazer com maestria, né? Porque na crise, certamente, os clientes, eles, né, querem revolucionar, né? Tirar do ar, fazer algumas mudanças, né? E aí o atendimento tem que ter esse papel, essa skill que você está falando.
Deixa eu fazer uma pergunta técnica em relação à parte de briefing, né? Por exemplo, o briefing ele tem um modelo padrão ou vocês acabam adaptando esse briefing de acordo com cada perfil de cliente, cada produto, cada tipo de campanha? Como que esse documento ele é composto dentro dessa dinâmica que que tem cada negócio? A gente, aqui internamente, e em outras agências que eu já trabalhei, a gente acaba fazendo um padrão de briefing para poder guiar. Mas então todas as vezes eu tenho que preencher tudo que está naquele briefing? Não. Porque às vezes simplesmente não faz parte do que a gente tá pedindo. Mas um bom briefing, ele tem um contexto muito claro do que é o problema, do que o cliente quer, de como está o mercado. Então, a gente tem esse contexto muito claro, a gente tem objetivos muito claros. Então, se eu tenho um lançamento de um produto num mercado que está crescendo 50%, se esse for meu contexto, qual é meu objetivo? O objetivo do meu cliente é crescer vendas em tantos por cento. Então, eu tenho um contexto, um objetivo, um direcionamento estratégico muito claro para você conseguir crescer tantos por cento num mercado tal que estava lá no contexto. A gente precisa ter um direcionamento estratégico desse. E, no fim, o que se espera dessa campanha? Olha, o cliente espera que reverbere, que as pessoas comentem, que seja uma campanha de conhecimento de marca. Então, um bom briefing tem uns pilares muito fortes que, independente do documento que você está preenchendo, ele vai ter de qualquer jeito. E no decorrer da campanha, esse briefing ou esses ajustes, então, eles vão acontecendo de maneira mais orgânica, de acordo com as alterações que eventualmente se façam necessárias, né? Para você não ficar, de repente, engessada seguindo um caminho, quando, de repente, com a avaliação de algumas métricas, ele mostra que pode ser alterado. Sim. Vou dar um exemplo. Um exemplo fresquinho que aconteceu na sexta-feira. A gente tem uma campanha para colocar no ar, e a ideia inicial da gente era colocar a campanha na sexta-feira. E aí o pessoal de dados chegou e falou assim: olha, é muito legal, mas sexta, sábado e domingo o engajamento de redes sociais ele cai. Então, se a gente lançar na sexta-feira, no horário que vocês querem, ainda pulando para o final de semana, a gente não vai ser tão assertivo quanto a gente começar na segunda-feira. E aí a gente mexeu e vai começar na segunda-feira. Então, por mais que eu tenha um briefing com tudo que eu preciso ter de mensagem e de direcionamento estratégico, ele é vivo no sentido de que eu posso fazer ajustes para apresentar da melhor forma e seguir no Go Live, né? no que a gente vai para o ar da melhor forma possível. Entendi. Liliane, esse profissional de atendimento, ele normalmente, assim, na realidade que você vivencia na sua agência e pela sua experiência de mercado, ele normalmente é um profissional que atua com um segmento específico, por exemplo, um atendimento que é focado mais no agro, ele atende os clientes do agro, ele não vai para o imobiliário, não vai para o automotivo, ou esse profissional ele vai transitar por diversos mercados? O que é comum nessa dinâmica de agência? Olha, eu vou te dar até um exemplo meu mesmo. Eu fiquei muito tempo atendendo varejo alimentar e varejo de eletrônico. Então, você pode, né? Então, você só sabe fazer varejo. Não, eu atendi por muito tempo vivo institucional, atendi por muito tempo. Hoje a gente tem aqui Mitsubishi, tem C6 Bank, que são outros mercados completamente diferentes e que eu atuo da mesma forma. Então, eu acho que é uma questão de conhecer o negócio e conhecer o mercado e não necessariamente ficar rotulado de ser só em um mercado. Pode acontecer. Um exemplo muito, muito simples é se você tem muita experiência em contas de governo,
você acaba ficando especialista em contas do governo. Tá? Vou falar, eu tenho a conta do governo de São Paulo. Então, já sabe como tudo acontece, como tudo, sabe, anda. Então, esse atendimento acaba sendo um especialista nessa área, porque realmente é uma área diferente. Mas em todas as outras, não. Saber estudar o negócio e o mercado, a gente consegue entrar de cabeça e passar a fazer a gestão da conta. Excelente, poxa vida. Então, isso me leva a pedir para você, então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que você listasse, de repente, né? Você colocou 4 grandes pilares aí, 4 skills, para quem está nos ouvindo, né, os professores e também os alunos que vão consumir esse conteúdo, essas 4 skills são muito importantes, mas, por exemplo, para ter essa pluralidade que você menciona, né, e toda essa questão desse repertório que precisa ter esse profissional para poder transitar por todas essas áreas, liderar pessoas e estar atento a tudo que está acontecendo, o que você recomendaria para esses jovens que estão começando a carreira, né? O que eles têm que ficar de olho para que eles não percam o bonde, digamos assim, né? Desse mercado que é tão dinâmico e aí especificamente da área de atendimento? Eu acho que vocês precisam se manter curiosos. Curiosos com as coisas que estão acontecendo. A internet está trazendo uma velocidade muito grande de coisas que acontecem e deixam de acontecer logo na sequência. A inteligência artificial vai mudar o jeito como a gente está fazendo as coisas. Então, o jeito que a gente hoje está fazendo para o jeito que os jovens agora vão começar a fazer dali uns anos, ele vai mudar muito. Então, ter a curiosidade para entender isso tudo. Estudar, sim, né? Olha, eu sou doutora, precisava, né? No meio, na publicidade, não é uma coisa que se precise ter. Eu fiz por pura curiosidade, para entender, para saber, para estar mais dentro do assunto. Então, acho que curiosidade e estudo, e não é um estudo, né? Não precisa, então, não é um estudo de, vou passar horas lendo e estudando, não, mas a curiosidade de desbravar novas ferramentas que estão acontecendo como a inteligência artificial, essa curiosidade que o jovem já tem, eu acho que é o que vai fazer com que todo mundo fique ali entendendo o que está acontecendo e animado com os próximos passos da publicidade. Legal. Aliás, não posso deixar de fazer essa pergunta, como você citou, e é objeto da sua tese, que, aliás, eu adoraria ler, inclusive. O que vocês estão usando de inteligência artificial hoje na agência, assim? Porque está todo mundo meio ainda tateando algumas coisas, né? Mas eu imagino que para ferramentas de métrica deve ter já bastante coisa em andamento, né? O que você poderia citar de inteligência artificial que está melhorando o dia a dia da agência de vocês? Olha, inteligência artificial, a gente tem algumas ferramentas que são muito boas para gestão. A gente tem ferramentas que ajudam na criação. Hoje em dia eu gero imagens via inteligência artificial e eu acho que uma coisa muito legal nessa curiosidade toda que a gente estava falando é que a inteligência artificial, né, ela gera uma imagem numa frase. E essa frase que a gente chama de prompt é uma das coisas que eu acho que todo mundo daqui a pouco precisa saber e entender como fazer. Como eu vou gerar essas imagens? A gente tem inteligência artificial que faz filmes. Hoje, a gente não está 100% calcado em inteligência artificial, porque a grande criatividade está ali na mão dos criativos, né? A inteligência artificial está aqui para somar em coisas diferentes e boas que a gente tem para fazer. Em questão de métrica, hoje a gente tem muitos dos institutos, os grandes institutos de pesquisa, usando inteligência artificial para poder ajudar. Então, são coisas que ainda vão começar a desenvolver mais, porque a gente ainda está no iniciozinho de inteligência artificial dentro das agências como um todo. Mas eu acho que o grande ponto de ajuda é a inteligência artificial hoje na criação. E não para substituir um criativo, não para criar pela agência, mas para ajudar. Eu posso, você imagina que eu tenho, eu quero uma foto com o fundo do Game of Thrones e uma criança ali na frente.
Se eu for fazer essa imagem clicada, ela vai ser uma fortuna e ela pode não sair a inteligência artificial pode fazer isso para a gente e dar vida a uma imaginação que, em termos de produção, seria muito caro. Então, é esse andar da inteligência artificial que a gente está tentando fazer esse conjunto com a criação. O quanto deixa mais fácil a gente extrapolar a criatividade. Excelente. Liliana, eu queria que você, então, deixasse, assim, uma mensagem final, uma síntese geral dessa nossa fala, dessa nossa conversa, para que a gente possa encerrar aqui esse módulo, né, que na verdade foi muito esclarecedor. Acho que tem bons pontos aqui para todo mundo que está assistindo captar e, de repente, modelar esse processo que está acontecendo dentro dos cursos de marketing. E para a gente encerrar, eu queria uma síntese sua sobre a importância dessa área dentro da sua carreira, dentro da sua empresa e, de repente, deixar isso como inspiração para os alunos que vão assistir. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado curiosos. Eu tenho para mim, uma coisa muito de desmistificar o que é o atendimento, porque o atendimento tem uma coisa de ser uma área administrativa, de ser uma área muito burocrática, e não é, gente. É uma área tão legal, conhecer um pouco de tudo, fazer as ligações, estar junto no processo inteiro, sabe, poder transitar de todas as formas e ter tanto esse contato interno quanto com o cliente. Eu acho que é tão rico, tão legal, a gente aprende tanto, a gente aprende um pouco aqui dentro, a gente aprende com o cliente, a gente aprende em cada campanha que a gente faz. Então, extrapolem os olhares de vocês, saiam só daquilo que vocês estão acostumados a ver, e olhem para o todo, porque eu acho que o todo, e não é só na publicidade, né? O todo, quando você extrapola o olhar, você acaba vendo coisas novas e aprendendo coisas novas. Então, eu ficaria muito feliz se vocês virassem atendimento e curtissem tudo isso. Fico super à disposição, se vocês quiserem trocar ideia e tirar dúvida, estou por aqui. Mas fico muito feliz em dividir um pouco, sou muito feliz enquanto atendimento, de trazer um pouco dessa área para vocês, desmistificar esse atendimento todo e trazer ele para um lado muito mais legal e muito mais construtivo. Maravilha. Liliana, eu quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo esse conhecimento que você dividiu conosco, que certamente vai agregar muito nesse projeto, viu? Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau.